Está começando a ACS na TV, hoje com o nosso convidado, Alderi Carlos, sócio da CyberSOC. Inclusive, o Alderi já esteve aqui em outras vezes e agora vai falar sobre a CyberSOC com a gente, mas antes, seja muito bem-vindo e é uma honra ter você aqui novamente. A honra é toda minha, viu, Júlia? É sempre muito bom estar aqui novamente, né, na Santa Cecília, essa instituição maravilhosa aqui de Santos, né, que tão bem faz para a comunidade santista, para a Baixada Santista como um todo, né? E é sempre bom estar aqui, poder falar com o público, né, da Santa Cecília e falar também de uma coisa que eu adoro, que é tecnologia, cibersegurança, né? É super importante a gente passar todo o conhecimento necessário para a comunidade. E antes da gente entrar no tema da cibersegurança, eu sempre gosto de perguntar quem é o meu entrevistado, quem que é o Alderi, até para quem não viu o nosso último programa que nós fizemos por aqui também com você. Maravilha. Bom, o Alderi Carlos Silva, ele é um ex-militar, né? Eu sempre procuro começar com isso porque a minha carreira profissional dentro da área de tecnologia, ela começou dentro do Exército Brasileiro, né? Então, com 19 anos, eu tive a oportunidade de entrar nesse mundo, numa época que não tinha absolutamente nada aqui no Brasil, né? Não tinha internet, não tinha todas essas tecnologias como nós temos hoje, e eu tive essa oportunidade maravilhosa, né? Então, eu estou aí, já vou fazer pelo menos uns 26 anos, 27 anos de atividade dentro da área de tecnologia, né? Eu sou apaixonado por tecnologia, tive oportunidade em várias empresas, entrei na Consudata, né, onde até hoje eu trabalho, e tive também a oportunidade de receber aí uma oportunidade para ser sócio da Consudata. Então, foi muito importante também, foi um passo muito importante dentro da minha carreira, e agora a gente está aí com uma nova unidade, né, uma divisão de cibersegurança, que a Consudata há 3, 4 anos tem trabalhado fortemente nisso daí, com uma plataforma voltada para um SOC virtualizado, né, que é a CyberSOC, né? Então, hoje estamos aí dirigindo a empresa também com toda a garra para poder colocar cibersegurança para esse mercado todo aqui do Brasil. E, Alderi, quando a gente fala de cibersegurança, qual que é o cenário atual do Brasil na cibersegurança? É um assunto que já é bem difundido? É um assunto que precisa crescer muito? Todas as empresas têm, não têm? Como que funciona? Em que momento estamos na cibersegurança? Maravilha. Brasil tem uma previsão, né, de investimento na casa de bilhões, né? São 114 bilhões até 2030, mas o Brasil ele tem alguns problemas, né, voltados tanto para a questão de capacitação, né? Então falta pessoas, né, capacitadas para poder atuar nisso daí, e as empresas ainda estão se desenvolvendo dentro da maturidade de cibersegurança, né? Então já cresceu bastante, né? Já saímos do zero, do ponto zero, nós já estamos caminhando bem na parte de investimentos e na parte de infraestrutura, mas ainda tem um longo caminho, né? Nós começamos tudo isso daí a partir da LGPD, né? Então isso deu um alerta para várias empresas. Não gosto muito de falar só da LGPD, eu procuro frisar sobre a segurança da informação e a privacidade. Então, porque é um leque maior, a gente fala sobre vários outros assuntos ali, e aí a gente consegue atender bem toda a parte de legislação do Brasil aqui. Importante salientar que o Brasil ele tem se tornado um ponto visado, né? Então, nós sofremos muitos ataques, temos muitos tipos de atividades de hacktismo aqui Eu ia te perguntar justamente sobre isso, porque para quem vê de fora e não vive a cibersegurança todos os dias como vocês, a gente percebe que tem um aumento de ataques, né? Nós somos o 4º país com o maior número de ataques no mundo inteiro. Meu Deus! Então, é visado o Brasil, né? Então, é muita credencial que sai daqui, né? E vai para a Deep Web, né? Que é a parte mais escondida da internet, onde existem os fóruns de vendas de credenciais.
E aí você tem vários hackers lá que compram essas credenciais e começam a fazer ataques. Então, vem muita coisa aqui para o Brasil exatamente por causa disso. E quais que são os riscos de uma empresa que não se protege contra isso? Nós temos 3 pilares principais, né? O risco financeiro direto dele. Que absurdo. Exatamente. Dependendo do segmento que a empresa está, né? Se for aqui em Santos mesmo, né? Um segmento portuário. Você pega uma empresa, um terminal portuário aqui, que sofra um ataque de ransomware e fique parado durante 7 dias, 14 dias, como algumas empresas têm, né? Na Europa, recentemente, uma empresa ficou parada durante um mês inteiro. Imagina um terminal portuário parado um mês inteiro por causa de um ataque de ransomware. Você tem uma perda financeira enorme. Você tem uma perda indireta, né? Porque aí vai afetar outros setores dentro da empresa. E o principal é a reputação, né? Porque quem é que quer fazer um negócio com uma empresa que já foi atacada, que teve dados vazados? Hoje, as empresas elas trocam muita informação perguntando: ô Júlia, você tem segurança da informação implantada dentro da sua empresa? Você aplica as melhores práticas? Você tem antivírus? Como é que é o seu backup? Então, as empresas que vão fazer negócio com as outras, elas perguntam: qual é a tua maturidade com relação à segurança da informação? Olha que interessante. Então, isso é super importante, né? Então, as empresas elas têm que buscar isso daí. Então, esses 3 pilares atacados, dependendo do tipo de ataque, o segmento educacional, que trabalha com dados pessoais de crianças, terminal portuário, sempre vai ter uma perda muito grande. A gente está falando aí de pelo menos 60% dentro do faturamento mensal da empresa. É muita coisa. No mínimo. E quando a gente fala assim, você deu um exemplo de uma empresa há pouco tempo que ficou parada praticamente um mês. Isso. Você tem algum exemplo que tenha acontecido, que foi divulgado na mídia, que as pessoas ouviram falar sobre algum vazamento de dados recente? Aqui no Brasil, nós estamos tendo, né, um surto, eu sempre falo, né, a gente está tendo surto de gripe, aí tem um surto epidêmico na parte de ataques de cibersegurança. Não, já não bastava a gripe, agora é na cibersegurança. Exatamente. O que acontece? Nós temos, esse ano inteirinho, né, nós temos visto muito casos de credenciais vazadas, né? Então, nós tivemos em junho um ataque, não um ataque, mas 13 bilhões de credenciais do Facebook, do Google, vazadas na internet. E são credenciais de login e senhas. E agora, em outubro, nós tivemos o mesmo caso, só que com um número maior. Foram na casa de centenas de bilhões ali de senhas de e-mails vazadas. Veja, Júlia, o porquê que isso é tão importante a gente estar falando isso aí para o público, né? São senhas de e-mail válidas. Então é a sua senha, a minha senha, né? Que normalmente nós utilizamos ali para colocar dentro de um sistema importante. E aí, quando o hacker ele está com em posse daquilo lá, ele utiliza todos os meios para tentar validar aquela senha e ver se ele consegue acessar, seja um site da empresa, seja um aplicativo na internet, e aí teus dados ficam em risco, dependendo da aplicação, você pode ter algum tipo de perda, pode ser até financeira, então é muito importante que as pessoas saibam que nós temos esse surto de credenciais vazadas, né? Nós tivemos há 2 dias atrás também, são dados, né, do Detran, das pessoas que tiveram carros ali até 2024 e aí esses dados foram para a internet também. Então aí são informações das pessoas vazadas na internet também. Foi há 2 dias atrás. Bem quentinha essa informação. Bem quentinha, saiu do forno. Saiu do forno. Oderi, antes da gente ir para o intervalo, aproveita e fala como o pessoal que está nos assistindo pode entrar em contato com a CyberSoc. Claro. As pessoas podem entrar em contato com a CyberSoc, né, através do nosso telefone, né, o 13-2101-6522. Nós temos o nosso site também, né, www.cybersoc.com.br, que é o braço da Consuldata também, e aí pode estar entrando diretamente no site da Consuldata, né, www.consuldata.com.br também.
Perfeito, muito obrigada pelas respostas e agora nós vamos para o intervalo e logo logo voltamos para o segundo bloco. Estamos de volta com a CS na TV, com o nosso convidado, Alderi Carlos, da CyberSOC. Nós falamos um pouquinho dos ataques recentes que aconteceram no último bloco. E aí agora me vem uma pergunta até como alguém que tem empresa e que usa a internet para tudo. Legal. Alderi, eu tenho um antivírus, tá? Isso é o suficiente? Bom, não é o suficiente, são camadas, né? Eu sempre falo que são camadas. Né? Ajuda bastante, até porque se você for na sua residência, né? Você como usuário comum, né? Você vai ter só o teu antivírus ali muitas vezes, né? Mas a segurança, né? Ela é formada por camadas. E aí a gente vamos falar só de empresa, né? Você tem lá o firewall, que vai te proteger na borda contra alguns tipos de ataques que estão vindo de fora. Você tem o antivírus que está na sua estação de trabalho, que vai analisar o comportamento, né? Qualquer tipo de processo que esteja rodando dentro da máquina, para identificar ali se pegou algum malware, se está chegando alguma coisa. Você tem lá o que a gente chama de múltiplo fator de autenticação, super importante, especialmente nesses casos de credenciais vazadas, né? Que é você colocar a tua senha, o teu login e senha, e o sistema te enviar um token, né, um código no e-mail, no teu celular, e aí você também conseguir acessar o aplicativo através de uma segunda autenticação, né? Nós temos outras camadas, e eu acho que essa daí é a mais importante, que é conscientização das pessoas com relação à questão da segurança da informação. E essa é a defesa mais importante que você pode ter dentro de uma empresa. Por isso que se fala muito do treinamento. Né? Você treinar a pessoa para que ela saiba quais são as situações de risco que ela está, né? E o que pode acontecer com a informação dela, né? Com o ativo que ela está utilizando dentro da empresa. Esses são, então, alguns dos elementos mínimos ali que uma empresa, então, ela precisa ter. Exatamente. Tem backup também, tem um monte de coisa que tem camada de não confiança, que a gente chama, que no termo corporativo se chama Zero Trust, né? Que é não confiar nas pessoas. Né? Isso é super importante, eu não confio nas pessoas. E não é que seja ruim, é porque às vezes você está com o teu celular e o teu celular está com algum malware, você coloca um pendrive e você não sabe que tem um malware porque ele não é identificado, e aquele malware ele é um infostealer, né? Ele é um robozinho que pega a tua credencial que está sendo rodada dentro da estação de trabalho e aí leva para fora. Então você não confiar, né, fazer o Zero Trust dentro da empresa é importante para você poder criar uma camada mais forte de segurança. E Alderi, a Associação Comercial de Santos contratou há pouco tempo a CyberSOC, certo? Exatamente. Como que foi essa contratação? Como que foi a ideia desse produto ali em parceria com a associação? Legal. É assim, eu fico muito feliz, né? A CS ela é uma entidade também super importante aqui para Santos, centenária, né? E a gente fica muito feliz de estar oferecendo esse serviço, né? De estar colocando o nosso produto ali dentro. Nosso produto CyberSOC, ele não é simplesmente um coletor de logs, onde as pessoas podem verificar o que está acontecendo. Não. Nossa plataforma é uma plataforma de um SOC virtual, onde nós, através de inteligência artificial, nós conseguimos fazer toda a correlação de eventos de segurança que está ocorrendo dentro da empresa. Então, são logs que vêm do firewall, das estações de trabalho, dos servidores que estejam na nuvem, das aplicações. A gente recebe todas essas informações, esses logs, correlaciona através de inteligência artificial e a gente consegue avaliar o risco da empresa, parar processos maliciosos dentro da empresa, mostrar para o colaborador, né, para a empresa, se, por exemplo, um administrador de rede fez um acesso que não deveria fazer dentro da rede, né, fazer um alerta com relação a isso. Então, não é simplesmente um lugar para armazenar, mas sim para ter
toda a inteligência possível dentro da parte de cibersegurança para que a empresa possa tomar ações e, ao mesmo tempo, automatizar todo o processo de defesa da empresa. Então, isso é super importante. Então, isso é muito importante porque, assim, hoje existem muitas aplicações. Então, a empresa ela coloca um serviço como o nosso de CyberSOC, eu coloco lá o Fire, eu coloco as estações de trabalho, servidores no primeiro momento. Mais para frente, você vai colocando outros elementos de rede e a quantidade de informação é muito grande. Então, se você não tem inteligência, tudo isso aí se torna ruído. Então, é muito difícil para o usuário, para o analista de TI do SOC, ficar na frente de um monitor vendo a quantidade de informações de logs de eventos de segurança. Né? Então, quando você coloca a inteligência artificial por trás, essa IA ela é o teu outro braço que trabalha 24 horas, 365 dias, e ela tem uma velocidade muito maior para tomar decisões por você. E aí você consegue fazer o quê? A coisa que é mais importante dentro da sua empresa, que é fazer o planejamento, né, as políticas, treinar as pessoas. Eu ia até te perguntar, o tempo de atuação de uma SOC é 24 horas, então... E aí a de você... existem SOCs diferentes? É isso. A nossa plataforma CyberSOC, ela fornece um SOC virtualizado, que é essa estrutura, essa ferramenta tecnológica com a inteligência artificial. Né? Você tem SOCs que se formam com as pessoas utilizando essas ferramentas para poder auxiliar ela. Né? Então, você tem a parte tecnológica, você tem a parte de recursos humanos, né, de pessoas, você tem todos os processos de compliance, de políticas que estão por trás também. Né? Então, existem elementos que compõem um SOC no final das contas. Tá. E, Alderi, quando a gente fala dessa estrutura, empresas pequenas precisam ter ou só as grandes? Não, todo mundo precisa ter. Todo mundo precisa ter. Né? Então, nosso modelo de negócio com a CyberSOC, ela possibilita com que empresas pequenas que tenham algum desenvolvimento, alguma coisa, né, e que estejam dentro de um mercado muito crítico, elas possam se utilizar e se beneficiar de um monitoramento desse dentro da estrutura delas. Né? Só para falar, né, as empresas pequenas elas precisam se adequar, por exemplo, na LGPD. Todas as empresas brasileiras. Então, eu tenho que ter pelo menos um mínimo de segurança dentro de uma empresa para que eu possa estar fazendo o atendimento da regulação aqui do Brasil. E às vezes as pessoas acham que por seguir a norma, não, eu sigo a norma, eu já tenho toda a segurança necessária. Não é. É só a pontinha do iceberg, né? Por isso que eu não gosto muito de falar só da LGPD. Né? Eu coloco todo o arcabouço de políticas, de ferramentas, a segurança da informação como um chapéu, né? Como o guarda-chuva ali dentro. Porque aí eu tenho outros elementos. Né? Só falar de LGPD, eu tenho só a parte de privacidade. Eu tenho que falar sobre backups, eu tenho que falar sobre treinamentos, eu tenho que falar sobre acessos. Né? Quem está acessando a minha empresa? Quando eu faço contratação, dependendo do meu setor, do meu segmento, eu tenho que avaliar se a minha contratação do meu colaborador, ela está ok. Se esse colaborador ele não teve... Eu sou uma seguradora de valores. Se eu vou colocar uma pessoa que ela está prestes a me roubar porque eu não fiz uma pesquisa correta, né? Então, eu tenho que me cercar de vários elementos de segurança dentro da minha empresa. Não somente o digital, também o físico. Por isso que a gente abrange mais isso daí. E a cibersegurança, ele é a parte digital toda, né? Com a internet, com sistemas, com arquivos digitalizados, tudo isso daí que tem dentro da empresa. Perfeito, muito obrigada pelas respostas, Alderi. E agora nós vamos para o intervalo e logo, logo voltamos para o nosso último bloco. Estamos de volta com a CS na TV, com o nosso convidado, Alderi Carlos, da CyberSOC. Alderi, a gente já falou sobre diversos assuntos, sobre o trabalho da CyberSOC com a Associação Comercial de Santos, sobre a cibersegurança aqui no país, o que uma pessoa precisa, o que não precisa quando a gente fala de empresa. E aí agora até aproveitando para quem está pegando o assunto no meio do caminho.
sou dona de uma empresa, o que eu preciso fazer? Além, óbvio, de contratar a CyberSOC. Legal. A gente tem nada sai das nossas cabeças, né? Assim, nós temos uma metodologia, né? E essa metodologia nos ajuda a ser mais transparente possível para os nossos clientes, tá? Então, o primeiro passo que nós fazemos com as empresas e que as empresas devem buscar é identificar qual é a maturidade delas com relação à segurança da informação, à cibersegurança. É tipo um diagnóstico, algo nesse sentido. Exatamente. Então, eu vou avaliar a empresa e vou saber qual é a situação atual dessa empresa. Poxa, eu faço backup, eu vejo logs, eu consigo ver esses eventos de segurança, eu tenho firewall, eu tenho antivírus. Então, você faz um diagnóstico e aí você começa a ver os apontamentos necessários de melhoria dentro das empresas, né? Tem empresas que vão estar em vários níveis que a gente chama de score, né? De maturidade de segurança. A partir desse diagnóstico, nós podemos seguir até em paralelo com um teste de penetração, um pen test, que é para as empresas que têm sistemas na nuvem, que tenham sistemas que estão sendo acessados pela internet, para verificar se essas aplicações, esses servidores, esses serviços, eles não estão abertos, né? Porque aí muitas vezes é o caso do hacker vir pela internet e o atacante vir pela internet e ter a disponibilidade ali do serviço, tá? E aí, com todos esses dados, a gente consegue dar o diagnóstico, a gente consegue fazer o que a gente chama de cyberplan, que é o planejamento das melhorias para a parte de cibersegurança dentro da empresa. Então eu consigo, a partir do diagnóstico, montar um plano de ações. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar a minha maturidade com backup, preciso fazer criptografia dos meus dados, porque eu faço muita transferência para fora, preciso fazer o inventário de dados pessoais para atender a LGPD, por exemplo, né? Verificar como é que eu coleto dados pessoais, como é que eu armazeno. Então, tudo isso daí sai dentro do diagnóstico do nosso plano de ação. E aí tem o plano de ação, ele vai falar o que deve ser feito. E aí, com isso, eu consigo colocar e fazer a implementação do nosso VSOC, do nosso CyberSOC, tá? E aí eu consigo interligar todos os sistemas e começar a receber os eventos de segurança e começar a correlacionar e analisar o comportamento da empresa. E aí eu começo a mostrar e apresentar os resultados do que tinha antes e com a melhoria apresentando isso daí diretamente para o cliente. Tudo isso daí com relatórios, tudo isso daí com muita reunião, muita conversa, olho no olho que a gente faz, né? Eu falo que eu gosto muito de falar com o cliente exatamente por causa disso, para ser o mais transparente possível, para apresentar os resultados e entender também a dor do cliente, se ela está sendo atendida, se eu preciso melhorar o meu serviço até. Sim. Isso falta muito no mercado, sabia, hoje em dia? Sem dúvidas. E assim, você conversa com muitas pessoas e aí acaba conhecendo vários diagnósticos, né? E o que você considera, Elderi, que são os maiores erros, assim, que hoje você, na hora de fazer um diagnóstico de uma empresa, você percebe... Poxa, isso aqui é uma coisa que acontece em quase todas. Eu vou falar que o básico ele tem que ser feito, sim, né? Que é backup, antivírus, firewall. E tem mais algumas outras coisas, mas esses três são os básicos. Eu tenho que ter um firewall se eu estou conectado na internet. Eu tenho que ter um backup porque eu tenho dados e eu preciso backupear. Eu tenho que ter antivírus, porque se eu não tiver antivírus, eu não tenho absolutamente nada. Isso é o básico. E aí, você às vezes pega uma empresa que não tem um antivírus, né? Você fala, opa, cara, coloque isso aqui é gratuito, já vai te atender, faça desse jeito. Backup, né? Às vezes foge, o cara não sabe nem se está fazendo backup, onde que está. Faça esse backup desse jeito. Tem outros elementos que... você vai encontrar isso em várias empresas, né? Eu já encontro em várias empresas, que, por exemplo, é falta de política de segurança da informação, né? É a parte de compliance. Poxa, às vezes as pessoas falam assim, não, mas isso é só documento dele. Não, não é documento, não é só documento. Ele é uma instrução do que você deve fazer, de como é que você deve fazer. Você pode começar pequenininho. Todos os colaboradores da empresa devem pensar em segurança da informação, porque segurança da informação ela é feita por pessoas.
Sim. Tá? Então as pessoas elas têm que se conscientizar de que a segurança da informação vai proporcionar proteção para a empresa onde elas trabalham. Então é super importante isso. Então pode começar do básico e aí ampliando de acordo com o crescimento da empresa. E Alderi, vamos falar agora das principais tendências para os próximos anos. O que você percebe ali que está chegando no país, nesse assunto da cibersegurança, que envolve empresa, envolve toda essa parte ali de tecnologia mesmo. O que a gente pode esperar para os próximos tempos? Legal. Tem um conceito muito importante, né, que as empresas, pelo menos esse ano, né, e a gente tem falado muito sobre isso daí, que eu acabei falando, que é o Zero Trust, é não confiar. Né? Essa é uma tendência muito forte, ela vem para complementar a questão lá do firewall. Né? Então, muitas empresas acabam não tendo um firewall muito bom, mas ela tem uma aplicação de Zero Trust excelente dentro da empresa e aí ela consegue dar uma boa segurada. Então, eu consigo criar uma barreira, uma defesa muito forte ali dentro. A gente tem aí a IA, né? E a IA tanto para o lado criminoso, né? Criando lá ataques mais silenciosos, mais sofisticados, mas ao mesmo tempo a gente tem utilizado a IA dentro da empresa para nos ajudar, por exemplo, né, na nossa aplicação, no nosso CyberSOC, né, a agilizar a análise dos eventos de segurança e aí dar uma resposta mais rápida dentro da própria rede. E aí, para os próximos anos, Júlia, o que vai acontecer? Né? A IBM até essa semana fez um artigo falando sobre o mecanismo, né, o computador quântico dela e a forma como eles estão remodelando. Eles estão remodelando a tal ponto dessa tecnologia, né, da computação quântica, ela se tornar, daqui a uns 10, 15 anos, acessível ao público. Né? Isso é super importante porque muda todo o conceito, né, toda a arquitetura computacional no mundo inteiro. E aí também, novamente, tanto para o lado criminoso, mas também para o lado das empresas, para que as empresas também possam ganhar dinheiro com isso daí. Sem dúvidas. Alderi, agora estamos chegando ao fim. Eu sempre falo para o meu convidado no final deixar uma palavra, uma mensagem que venha do coração. Então, se quiser trazer algo mais motivacional ou algo mais técnico, agora é com você. Legal, bacana. Eu sou um humanista, né? Eu acredito na humanidade, né? Então, eu fico imaginando, né, o mundo mais unido. Né? Então, a tecnologia... Eu sou de uma década onde era difícil de você ler livros, né, porque os livros estavam distantes, né, ou as bibliotecas eram distantes, mas eu queria ler um livro que estava lá na Espanha, não podia ver nada, coisas assim, né? E eu sou de uma época que comecei a ter a tecnologia à minha mão. E o que isso trouxe para a gente? A globalização, a acessibilidade, né? Hoje você consegue estar aqui e ao mesmo tempo estar no mundo inteiro. Você consegue ler um livro que está numa biblioteca disponível na Inglaterra, em qualquer parte do mundo. Então eu acredito que a tecnologia ela não veio para separar as pessoas, ela veio para unificar as pessoas. Né? Então a gente busca essa unificação e ao mesmo tempo aí passar todo o conhecimento necessário para as pessoas, porque a gente um dia vai sair desse planeta. Então a gente quer que o nosso conhecimento ele seja propagado, que esteja com as outras pessoas também. Alderi, muito obrigada pela sua participação, uma honra ter você aqui. Legal, Júlia, mais muito uma obrigado vez. Também, viu? E muito obrigada a você que nos assistiu e até o próximo ACS na TV.